Graça, aqui fala o vosso conservo Manuel Israel, servo de Jesus, né? Chamado para formar líderes e alicerçar o povo na doutrina, bem como refletir a visão de Deus. Eu quero nesse instante falar para todos vocês que me acompanham a respeito de uma matéria muito importante concernente à área ministerial. Com certeza, eu acredito que você que está a assistir, se calhar tem muita curiosidade em aprender assuntos voltados à parte ministerial, ou mesmo se calhar tens uma vocação, um chamado específico. Então essa aula é mesmo para ti. Amados, alguma vez já ouviram falar sobre os 5 ministérios? Ora bem, é isso mesmo. Quando você vai na Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 11, Paulo começa a falar que Cristo derramou dons a muitos, né? Deu ministérios para a sua igreja. Ele cita aí apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amados, eu vou explicar para vocês acerca desses 5 ministérios usando a minha palma de mão, ok? Eu tenho aqui 5 dedos que compõem minha palma de mão. Então, quero dizer que o ministério apostólico é representado por este dedo aqui, o dedo polegar. A pergunta é, qual é a função desse dedo? Esse dedo me permite fazer fixe, algo que está bom ou algo que está mal. Então, os apóstolos na Bíblia são homens de fundamento. Nós sabemos que os fundamentos podem ser equiparados com o alicerce de uma casa. Quando você observa o alicerce de uma casa, você consegue perceber, não, está mal. Se continuarmos a casa não vai estar bem, tem que estar bem reajustado. Então os apóstolos são os homens que lançaram o fundamento na igreja. No princípio, estou a falar dos primeiros apóstolos. Já outros apóstolos que vêm sucedendo apenas vão alicerçar a igreja no fundamento que os primeiros já tinham estabelecido. Agora, o segundo dedo, que este é o dedo indicador, né? O dedo que faz indicar ou que faz a demonstração do lugar. A direção é lá, ok? Vão para lá. O ministério profético é o ministério que indica a direção, ou seja, que dá o destino profético das pessoas na igreja. Muitas das igrejas não têm profetas e por isso encontramos pessoas que não conhecem seus destinos, ou pelo menos pessoas que andam de uma forma dispersa ou descontroladas. Você encontra pessoas crentes que oram, mas ainda vão em quimandeiros, em lugares de adivinhos. A pergunta é, para quê? Para receber uma revelação. Se calhar estão a passar por um problema na sua vida, na sua família, e querem saber quem é que está a fazer isso, ou de onde está a vir isso. A pergunta é, cadê os profetas? Para indicar então a direção dessas pessoas. Cadê os homens de visão? Não temos. Hoje você vai nas igrejas evangélicas e outras igrejas por aí, não encontramos a presença de profetas. Por isso até inclusive o ministério está a ser considerado como uma escada. Te elege primeiro como evangelista, depois te sobem como pastor. Epa, você é muito grande, vai lá para apóstolo. É como se fosse que a vocação agora tem um escalonamento. Ah, que grandeza. Amados, o terceiro que estamos aqui a ver é o ministério do evangelista. Esse dele está no meio, né? O evangelista tem um ministério de reconciliação. Ele é que reconcilia pecadores com Deus. Então, o evangelista numa igreja tem como função fazer com que os pecadores se reconciliem com Deus. E também tem a função de ir conquistar os pecadores para Deus. Você, evangelista, não pode estar numa igreja, está sempre aí a pregar. Irmãos, você tem que ir no campo de ação. Tem que ir ao encontro das ovelhas perdidas para poder trazê-los para Cristo. Fazer com que eles se reconciliem com Deus. Em quarto lugar, temos aqui este dedo que representa o ministério pastoral. Olha só aqui, por coincidência aqui, temos a minha aliança, né? Que engraçado. O pastor é o homem que trabalha com aliança. Quer dizer, que ele faz com que as ovelhas se aliançam com Deus. É o homem da palavra. Caro pastor, você tem que fazer com que as ovelhas tenham uma aliança íntima com Deus. O pastor tem uma função como se fosse uma mulher, uma mãe, que cozinha, dá de comer aos seus filhos, cuida, protege, okay? Aconselha. O pastor tem a função de aconselhar, tem a função de proteger, de cuidar do seu rebanho. Todo pastor tem que ter uma ovelha específica. Não vai me dizer que você é pastor de todo mundo, como outros cometem heresia. Eu sou pastor de toda Angola, ou talvez de todo mundo. Não existe, querido. O único pastor universal é Jesus. Do resto, são pastores de ovelhas específicas. E principalmente se você é pastor e tem ovelhas, vou lhe dizer, preste atenção porque você vai dar conta das suas ovelhas uma por uma. Essa verdade vai se encontrar em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Para terminar, temos aqui o meu último dedo. Este dedo aqui é um dedo muito pequeno que eu poderia dizer que não tem utilidade nenhuma, mas na verdade é o dedo que representa o ministério de mestre ou de doutor. Queridos, se eu quiser dar uma, vamos assim dizer, uma passada nos meus ouvidos, se calhar
alguma coisa me incomoda, eu vou usar esse dedo aqui, ele penetra até nos lugares mais pequenos. Dentro da igreja de Cristo, existem até heresias que você não dá de conta, coisas simples, pequeníssimas, mas um mestre da palavra é necessário. Eu vejo muitas igrejas, quem dá aulas doutrinárias, aulas de batismo, são diáconos vovôs, né? Aqueles velhos aí que não têm conhecimentos, depois quando lhes é questionado, ficam baralhados, mas onde vou buscar a resposta? Cadê os mestres? Tem como função ensinar as ovelhas, principalmente pessoas recém-convertidas, aquelas pessoas que vêm ao cristianismo, que vêm à fé, aqueles recém-convertidos, precisam de ensinos de um mestre, perdão. Onde estão os mestres? Queridos, assim funcionam os 5 ministérios. É como uma palma de mão. Assim, conforme a minha explicação, levei em consideração. E vocês verão que só deste modo vão conseguir entender o real funcionamento dos 5 ministérios.